A olhar para mim, deitada assim na cama, o meu marido desapertava a gravata com ar aborrecido. Eu também tenho o meu trabalho. Não posso estar sempre a cuidar dos assuntos da tua mãe. Nas suas palavras não havia qualquer sinal de irritação. A olhar para mim, deitada assim na cama, o meu marido desapertava a gravata com ar aborrecido. Eu também tenho o meu trabalho. Não posso estar sempre a cuidar dos assuntos da tua mãe. Nas suas palavras não havia qualquer sinal de irritação. A mãe é tua, não é? Desenrasca-te. No momento em que estas palavras caíram no quarto, o ar pareceu congelar. O meu marido não gritou. Apenas o disse como se estivesse a falar do tempo do dia seguinte. Algo sem importância. Eu não gritei de volta nem chorei. Apenas pressionei contra o peito o smartphone que segurava com as mãos a tremer de febre. O meu termômetro marcava 39 graus. O meu corpo doía em todas as articulações, e era uma noite em que até me levantar era penoso. Cada vez que respirava, a minha garganta ardia como se estivesse em chamas, e a luz do teto balançava e tremia. Ao olhar para mim, deitada assim na cama, o meu marido desapertava a gravata com ar aborrecido. Eu também tenho o meu trabalho. Não posso estar sempre a cuidar dos assuntos da tua mãe. Nas suas palavras não havia qualquer sinal de irritação. O início de tudo tinha acontecido pouco tempo antes. A minha mãe, Adelaide, tinha partido a Anca há pouco tempo e agora vivia sozinha em casa, conseguindo orientar-se de alguma forma. Basicamente, conseguia mover-se sozinha. Mas para coisas pesadas ou para deitar o lixo fora, precisava da ajuda de alguém a cada poucos dias. Depois do trabalho, eu costumava preparar refeições para vários dias e encher o frigorífico da minha mãe. Com isso, ela poderia passar uns 3 dias sem ter de se esforçar. No entanto, na noite em que terminei esses preparativos, fui eu quem adoeceu. Depois de uma consulta no hospital, disseram-me para ficar em repouso absoluto por alguns dias. Eu mal conseguia cuidar de mim mesma. Tornou-se impossível ir à casa da minha mãe para reabastecer os artigos de higiene e as bebidas que faltavam. Por isso, pela primeira vez na minha vida, pedi ao meu marido, quando ele voltou do trabalho, para cuidar dos meus pais. A comida já está feita. Podes passar por lá uma vez depois do trabalho para ver se ela precisa de bebidas ou de mais alguma coisa? Só por 3 dias, por favor. Pedi-lhe com uma voz rouca, suportando a dor de garganta. No entanto, a resposta que recebi foi aquela frase fria. Hoje em dia há entregas ao domicílio, não há? Estamos numa era em que se pode comprar tudo pela internet. O meu marido afastou-se da cama e disse-o enquanto pendurava o fato no armário. Podes pedir aos vizinhos ou à Câmara Municipal. Há muitas maneiras de o fazer sem que eu tenha de ir lá. Ao olhar para as costas do meu marido, fiquei sem palavras. Para a sua esposa, com 39 graus de febre e incapaz de se mover, ele estava a dizer para procurar e organizar serviços externos sozinha. Fiquei chocada por ele não me ajudar. Mas o que mais me feriu foi a forma como ele se distanciou com as palavras: "A mãe é tua". Fechei os olhos em silêncio debaixo dos cobertores. E os meus 29 anos de casamento passaram-me pela cabeça como um filme. Quando a mãe do meu marido, a minha sogra Laurinda, foi operada às cataratas, quem foi que faltou 3 dias ao trabalho para a acompanhar? Quando a minha sogra magoou o joelho e não conseguia andar, quem foi que a levou às compras de carro todos os dias? Os trâmites na Segurança Social, as marcações de consultas no hospital, os preparativos para o internamento. Nunca, nem uma vez, eu disse ao meu marido: "A mãe é tua, não é?" Na mente do meu marido, provavelmente, havia uma linha clara e inconsciente. Os pais dele eram pais que o casal devia cuidar em conjunto. Os pais da esposa eram pais que a esposa devia cuidar sozinha. E, acima de tudo, tinha-se criado uma regra invisível de que as tarefas domésticas e o cuidado dos pais eram trabalho da esposa, porque ela era melhor nessas coisas. "Está bem", respondi eu, de forma curta. O meu marido, com uma expressão de alívio, disse apenas: "Comprei gelatina, come mais tarde", e saiu para a sala. O som da porta a fechar-se ecoou, e o silêncio voltou ao quarto. Eu não chorei. Apenas olhei para o smartphone na minha mão e respirei fundo e em silêncio. Mais do que raiva, senti uma emoção fria como gelo a espalhar-se no fundo do meu peito. Até agora,
Eu acreditava que, se não fizesse as coisas, a família não funcionaria. E continuei a esforçar-me, mesmo que isso me custasse. Mas se era isso que o meu marido dizia, eu também tinha um plano. Levantei o meu corpo dorido e comecei a tocar no ecrã do smartphone. Contactei velhos amigos que viviam perto da minha mãe, serviços de apoio comunitário locais e serviços de entrega de refeições. Como o meu marido disse, havia de facto maneiras de resolver as coisas com dinheiro e ajuda externa, mesmo que eu não me pudesse mover. Eu tratei de tudo, uma a uma, com as minhas próprias mãos, decidida a nunca mais depender do meu marido. Da sala, ouvia-se o som alegre do riso da televisão que o meu marido via e o pequeno som de uma lata de cerveja a ser aberta. Ele não fazia a mínima ideia da linha cruel que acabara de traçar. Não sabia sobre que sacrifício se baseava a normalidade que ele impunha à sua esposa. Mas naquele momento, o meu marido ainda não sabia. Não sabia que a regra que ele me impôs, os teus pais são teus, desenrasca-te, acabaria por se virar contra ele, e que apenas 4 dias depois, chegaria o dia em que eu lhe devolveria exatamente as mesmas palavras. O meu marido, a relaxar na sala, não fazia a mínima ideia. Na manhã seguinte, o meu marido tomou um pequeno almoço simples sozinho e foi para o trabalho como de costume. Espero que a febre baixe, disse ele através da porta enquanto apertava a gravata. Nas suas palavras não havia maldade. O meu marido não é uma pessoa fria e sem coração. Se a sua esposa tem 39 graus de febre, ele preocupa-se o suficiente para comprar gelatina e bebidas isotônicas. No entanto, a sua bondade só se estende até ao limite da sua própria responsabilidade. Na cama, com o corpo pesado, eu refletia sobre o passado. Casados há 29 anos, pensava que tínhamos vivido como um casal perfeitamente normal. Criamos um filho, que agora é adulto, e ambos trabalhamos em empresas locais. Eu trabalhava como administrativa numa farmácia de bairro, e o meu marido era chefe de secção numa empresa de peças para máquinas. Ambos trabalhávamos durante a semana, e a carga de trabalho era semelhante. As condições deviam ser praticamente as mesmas. Mas desde o início do casamento, o equilíbrio invisível em casa começou a pender gradualmente para o meu lado. Tudo começou com a intenção de uma pequena ajuda mútua. Alguns anos depois de casarmos, a minha sogra apanhou uma gripe forte e ficou de cama. O meu marido, muito ocupado com o trabalho, não conseguia mesmo sair e estava desesperado. Eu expliquei a situação no meu trabalho, pedi meio-dia de folga e levei a minha sogra ao hospital. As palavras de agradecimento da minha sogra e o rosto aliviado do meu marido na altura fizeram-me sentir genuinamente feliz por ser útil à família. Naquela altura, quando a minha mãe tinha problemas, o meu marido também ajudava, levando-a de carro. Eu pensava que era uma questão de reciprocidade. No entanto, à medida que o meu marido subiu na carreira e as suas responsabilidades no trabalho aumentaram, a situação mudou. Não posso faltar de repente. Tornou-se a sua frase habitual. As idas da minha sogra ao médico, a entrega de documentos na segurança social, os preparativos para eventos familiares, sempre que algo acontecia, o meu marido dizia isso e olhava para mim. Eu pedia desculpa aos meus colegas da farmácia, ajustava os meus turnos e usava a minha hora de almoço e o tempo depois do trabalho para tratar de tudo. Ao repetir isto vezes sem conta, tornei-me inconscientemente numa esposa perita em fazer ajustes. A que horas marcar a consulta no hospital para não afetar o trabalho? Qual o melhor percurso para fazer as compras de forma eficiente? Eu desdobrava-me pela família. Como resultado, criou-se uma regra absoluta na família. É mais rápido e seguro pedir a Amélia. A cirurgia às cataratas da minha sogra foi realmente difícil. Desde os exames pré-operatórios à preparação dos documentos necessários, o transporte no dia da cirurgia e depois as compras diárias e a administração das gotas nos olhos, eu fiz quase tudo sozinha. O meu marido aparecia no hospital apenas uma vez ao fim de semana para dizer: "Mãe, estás bem?" Mesmo assim, eu aguentei sem me queixar. Dizia a mim mesma que, sendo um casal, era natural cuidar dos pais do meu marido. Havia também a questão da reputação social. Talvez houvesse também um orgulho de não querer ser criticada pelos familiares como a nora do filho mais velho. E, acima de tudo, eu acreditava que,
Se um dia acontecesse alguma coisa à minha mãe, o meu marido me ajudaria da mesma forma. Graças aos meus esforços, os 3 dias da minha mãe passaram sem problemas. A marmita do serviço de entrega era quente, e uma amiga da vizinhança passava pela porta dela todos os dias. Eu, ainda com febre, sentia um suspiro de alívio ao ver as mensagens da minha mãe e das amigas no smartphone. Amélia, não te esforces, está bem? Tu é que estás numa situação pior. A curta mensagem da minha mãe tinha um calor que se preocupava comigo. Eu não contei à minha mãe as palavras frias do meu marido. Não queria entristecer. Lá, este não era um problema da minha mãe, mas sim um problema entre mim e o meu marido. Ao final da tarde do 3º dia, a minha febre finalmente baixou para os 37 graus. A dor no corpo aliviou e consegui ir à cozinha por um bocadinho. Abri o frigorífico e fiz uma sopa simples com os legumes que restavam. Enquanto bebia a sopa, de repente, percebi: mesmo que eu não vá, as coisas não param. Até agora, eu acreditava que se não fosse eu a fazer, tanto a minha sogra como a minha mãe sofreriam, e esgotei-me. Mas, ironicamente, ao ser rejeitada pelo meu marido, aprendi na pele que, usando dinheiro e serviços externos, não precisava de carregar tudo sozinha. O meu marido chegou a casa quando eu acabava de beber a sopa. "Oh, já estás de pé. A febre baixou?" perguntou ele num tom leve, enquanto despia o casaco do fato. "Sim, um pouco. E consegui resolver a situação da minha mãe", respondi eu calmamente. O meu marido disse apenas: "Ah, que bom", e estendeu logo a mão para o comando da televisão. Para ele, a crise da minha mãe já tinha acabado. Eu olhava para o perfil do meu marido, que fitava o ecrã da televisão. Nele, não havia qualquer sentimento de desculpa para comigo, nem arrependimento pelas suas palavras. Ele apenas pensava que a tarefa da esposa tinha sido concluída com sucesso. No momento em que me apercebi disso, algo dentro de mim desmoronou-se com um estrondo. Não era tristeza. Era uma sensação de libertação silenciosa, como se uma das correntes que me prendiam há anos se tivesse soltado, e na manhã seguinte, quando a minha febre finalmente voltou ao normal e senti o corpo um pouco mais leve, foi nesse momento que o smartphone do meu marido tocou estridentemente. No instante em que viu o nome no ecrã, a cor do rosto do meu marido mudou. Era uma chamada da minha sogra. Eu, na cama, ouvia o toque em silêncio. O momento em que as nossas posições se inverteriam completamente estava a aproximar-se. A voz da minha sogra do outro lado do telefone era claramente diferente do habitual. Normalmente, ela falava de forma rápida e direta, mas naquela manhã, a sua voz estava fraca e rouca. "O que se passa, mãe?" O meu marido atendeu o telefone, coçando a cabeça com o cabelo despenteado. "Não me consigo levantar." A frase da minha sogra fez o meu marido parar de repente. "O que queres dizer com não te consegues levantar? Caíste?" "Não. Desde ontem que me dói a anca, e esta manhã custa-me levantar." Uma clara expressão de pânico surgiu no rosto do meu marido. A minha sogra tem 80 anos, mas para a idade dela, é bastante saudável e tem vivido sozinha sem grandes doenças até agora. Tinha consultas regulares para a tensão alta e dores no joelho, mas era a primeira vez que de repente não se conseguia levantar. "Chamo uma ambulância?" O meu marido sugeriu apressadamente, mas a minha sogra recusou com uma voz fraca. "Acho que não é para tanto, mas não sei o que fazer." Não sei o que fazer. Era exatamente o estado de espírito do meu marido naquele momento. Ele, com o telefone na mão, olhou de relance para mim. Eu estava sentada na cama e apenas o encarei de volta em silêncio. O meu rosto ainda devia estar pálido por estar a recuperar da doença, mas por dentro eu estava surpreendentemente calma. Normalmente, o meu marido diria sem hesitar: "Leva a mãe ao hospital, por favor." No entanto, apenas alguns dias antes ele tinha me dito: "A mim, com 39 graus de febre, desenrasca-te." Provavelmente sentindo-se constrangido, o meu marido não abriu a boca imediatamente. Aquele curto silêncio revelava a distância fria que existia agora entre os dois. Eu, de propósito, não disse nada. Apenas apertei silenciosamente a ponta do cobertor e esperei para ver que palavras ele diria a seguir. No passado, eu ter-me-ia oferecido, mesmo que isso me custasse.
Queres que eu vá no teu lugar? Era verdade que também estava preocupada com a minha sogra, mas já não estava disposta a fazer um sacrifício tão inútil. O meu marido, depois de hesitar por um momento, virou-se para mim como se tivesse tomado uma decisão e disse: Amélia, a minha mãe. No momento em que essas palavras estavam prestes a sair, eu desviei o olhar e, para interrompê-lo, disse com uma voz calma: O número do hospital de família dela está colado ao lado do frigorífico. O meu marido arregalou os olhos, surpreendido. O cartão de utente deve estar na mala do costume, e o boletim de saúde também. Eu transmiti-lhe apenas a informação necessária, de forma objetiva. Se ela se sentir estranha, ou se tiver dificuldade em mover os braços e as pernas, ou se os sintomas mudarem de repente, não hesites em ligar para a linha SNS 24, o número também está lá colado. O meu marido ficou parado, atônito. Amélia, tu. Ainda acabei de baixar a febre. Não posso sair de casa, declarei eu firmemente. No rosto do meu marido surgiu uma expressão de pânico e irritação, mas a mãe está a dizer que não se consegue levantar. Sim, eu ouvi, respondi eu, sem emoção. Por isso, vai tu. Eu também tenho trabalho, exclamou o meu marido. Eu estava à espera daquelas palavras. Levantei lentamente o rosto, olhei-o diretamente nos olhos e disse: Então, encomenda alguma coisa. Estamos numa era em que se pode comprar tudo pela internet, não é? O meu marido engoliu em seco. Ele percebeu que eu lhe estava a devolver exatamente as mesmas palavras que ele me dissera dias antes. Além disso, a tua sogra é a tua mãe, não é? Por favor, desenrasca-te, concluí com uma voz fria. O meu marido não conseguiu dizer mais nada, apenas cerrou os lábios. Ele finalmente percebeu que a lâmina da regra que ele impôs, os teus pais são teus, cuida tu deles, estava agora virada contra ele. No final, o meu marido ligou para a empresa e pediu a manhã de folga. Desculpe, a minha mãe de repente não se consegue mover. Eu observei em silêncio o meu marido a pedir desculpa ao seu chefe ao telefone. Naquele momento, descobri pela primeira vez que ele, que sempre dizia, não posso faltar, de repente, podia de facto faltar quando era preciso. Ele não faltava antes, simplesmente porque eu faltava no lugar dele. Depois de o meu marido sair apressadamente de casa, eu bebi um chá frio sozinha no quarto envolto em silêncio. Estava preocupada com a minha sogra. No entanto, ela, tal como o meu marido, tinha a mania de pensar que era óbvio que a Amélia fizesse as coisas. Uma vez, vi a minha sogra a conversar com uma vizinha. O meu filho e a minha nora tratam-me tão bem. Ajudam-me com as consultas e as compras. É uma grande ajuda, dizia ela com orgulho. Não estava errado, mas quem fazia tudo na prática não era o casal, mas apenas eu. A minha sogra, inconscientemente, recebia o meu sacrifício como um ato de devoção filial do seu filho. Senti novamente um vazio ao perceber que o tempo e o esforço que eu tinha dedicado à minha sogra não foram valorizados por ninguém, apenas consumidos. O meu marido fugia, e a minha sogra aceitava isso como natural. Nessa conveniente estrutura, eu esgotava-me sozinha. Lá fora, soprava um vento frio de inverno. O meu coração também estava frio e límpido como aquele vento. O meu marido devia estar agora a cuidar da sua mãe com mãos inexperientes. A marcação do hospital, a chamada do táxi, o levantamento dos medicamentos e as refeições diárias, ele iria descobrir hoje, na pele, o quão difícil isso era. Abri um caderno que tinha à mão. Nele estavam anotados os contactos dos serviços de entrega de refeições e dos centros de apoio comunitário que eu tinha usado. Se o meu marido pedisse ajuda, eu dar-lhe-ia isto. No entanto, eu nunca mais me moveria no lugar dele. Fechei o caderno e os olhos em silêncio. Apenas o som do ponteiro do relógio ecoava no quarto. Desde que o meu marido saiu apressadamente de casa, um profundo silêncio voltou a instalar-se. Levantei-me lentamente e fui ferver água na cozinha. Um gole de chá quente aliviou um pouco a dor na minha garganta. A febre tinha desaparecido completamente e o peso do corpo estava a diminuir. Que ironia! Sinto-me muito mais leve agora, sozinha, do que quando o meu marido estava em casa a dirigir-me palavras frias. Levei a chávena de chá e fui arrumar o quarto. Como o meu marido se vestiu à pressa, a porta do armário estava meio aberta. No chão,
Havia vestígios de ele ter remexido apressadamente o conteúdo da sua mala, provavelmente para encontrar o cartão de utente e o boletim de saúde da mãe. Ele procurou até no fundo de gavetas onde normalmente não mexia. No canto daquele chão desarrumado estava uma agenda de cabedal preta que eu conhecia bem. Era a agenda de trabalho que o meu marido usava há muitos anos. Normalmente, eu teria fingido não ver e tê-la-ia colocado de volta na secretária. Não tenho o hábito de espiar as agendas dos outros, mas desta vez, como que guiada por algo, estendi a mão para a agenda. Não posso faltar de repente. Tenho um trabalho que não posso mesmo adiar. As palavras que o meu marido dizia, sempre que me impunha o cuidado dos pais, ecoaram num canto da minha mente. As páginas da agenda tinham se aberto no calendário de 6 meses antes, devido ao impacto da queda. Olhei para a data e sustei a respiração. Era a semana em que a minha sogra tinha sido operada às cataratas. Eu tinha esgotado as minhas férias e pedido desculpa ao meu chefe para acompanhar a minha sogra durante 3 dias. Pedi ao meu marido que, pelo menos no dia da cirurgia, voltasse um pouco mais cedo para a ver. No entanto, ele disse que era final do mês e que tinha uma reunião que não podia mesmo adiar, e só voltou a casa tarde da noite. Com os dedos a tremer, percorri a anotação daquele dia. Lá, com a caligrafia arrumada do meu marido, estava escrito claramente: tarde, torneio de golfe do departamento de vendas. Não acreditei no que os meus olhos viam. A tal reunião inadiável nunca existira. Naquele tempo em que eu esperava na sala de espera do hospital, a rezar para que a cirurgia da minha sogra corresse bem, o meu marido tinha tirado folga do trabalho e estava a divertir-se a jogar golfe com os colegas. O meu coração começou a bater mais depressa, com um som frio. Virei as páginas e verifiquei outro mês, a altura em que a minha sogra magoou o joelho e eu saía do trabalho todos os dias para acompanhar as consultas. O meu marido disse que era o pico de um grande projeto e deixou tudo a meu cargo, mesmo ao fim de semana. Nas anotações dos fins de semana desse período estavam as palavras pesca com os colegas e sauna. Lembrei-me da imagem do meu marido naquela noite. Ufa! Hoje a reunião foi tão intensa que os meus ombros estão a arrebentar, disse ele, pedindo-me uma massagem. E as páginas avançaram para alguns dias antes, a noite em que eu tive 39 graus de febre, e lhe pedi para ir ver como estava a minha própria mãe. A noite em que ele disse friamente: a mãe é tua, não é? Desenrasca-te. O que estava escrito na agenda do meu marido para o dia seguinte? Jantarada com os amigos. Só isso. Para ele, verificar o estado da minha mãe era menos prioritário do que o seu próprio lazer. Pior, enquanto eu me desdobrava a cuidar da sogra, ele desfrutava abertamente do seu tempo livre. Se usasse o trabalho como desculpa, a esposa assumiria tudo. O meu marido estava a aproveitar ao máximo esse conveniente mecanismo. Mais do que uma raiva que me fazia querer gritar, uma profunda sensação de desilusão envolveu-me. O que foram, afinal, os 29 anos que dediquei à minha família? Nem sequer era uma questão de responsabilidade por serem os meus pais ou os pais dele. O meu marido simplesmente queria fugir das coisas chatas e proteger a sua vida confortável. No dia em que adoeci, o que o meu marido protegeu desesperadamente não foi o laço familiar, nem a responsabilidade no trabalho, mas simplesmente o seu tempo livre. Fechei a agenda em silêncio. Deixei-a no mesmo sítio no chão, aberta na mesma página. As minhas mãos tremiam ligeiramente, mas, estranhamente, não chorei. Em vez disso, senti algo a solidificar-se de forma decisiva dentro de mim. Vou deixar de ter expectativas em relação a ele. Levantei-me e olhei para o céu de inverno lá fora. Ainda não lhe vou falar da existência desta agenda. Até que tudo termine, esta pequena prova ficará guardada no fundo do meu peito. Ao entardecer, ouvi o som pesado da porta da frente a abrir-se. Estou em casa. O meu marido, que entrou na sala, estava mais exausto do que nunca. A gravata estava torta, a camisa cheia de vincos, e ele desabou no sofá, de ombros caídos. Eu, a preparar o jantar na cozinha, perguntei como se nada fosse: a sogra, como está? O meu marido soltou um suspiro pesado e olhou para o teto. Era uma dor de costas terrível. Não era uma doença grave, mas disseram que não se pode mover por um tempo. Ah, que bom. A minha resposta indiferente pareceu irritar um pouco o meu marido, que olhou para mim. Não, não é bom.
Desde arranjar o táxi, a longa espera no hospital, a levantar os medicamentos, o meu marido começou a queixar-se. A mãe pedia-me para lhe dar isto, para comer aquilo, só se queixava. O telefone do trabalho não parava de tocar. Já estava a ficar maluco. Ele, que cuidou dos pais por apenas meio-dia, parecia a pessoa mais sofrida do mundo. Parei de mover a faca que tinha na mão. Ficaste assim tão cansado em apenas um dia? Disse eu, com uma voz deliberadamente monótona. O meu marido acenou com a cabeça. Ah, não fazia ideia que cuidar dos pais era tão difícil. Ao ouvir aquelas palavras, ri-me silenciosamente por dentro. O sofrimento que eu aguentei sozinha durante anos, tu só o conheceste hoje. Bem, mas é a tua mãe, não é? Quando eu disse aquilo calmamente, o sangue fugiu do rosto do meu marido. Ele abriu a boca para responder, mas parecia não encontrar as palavras. O peso das palavras que ele me atirou finalmente caiu sobre ele. De costas para ele, eu disse calmamente: amanhã também vai ser difícil, mas podes organizar tudo pela internet, não é? Força. O meu marido ficou imóvel no sofá, como se estivesse congelado, mas eu ainda não lhe tinha revelado as inúmeras provas da traição escritas naquela agenda preta. O meu marido ainda vai conhecer o verdadeiro desespero. Na manhã seguinte, um ar estranho pairava na sala. O meu marido levantou-se uma hora mais cedo do que o habitual. Da cozinha, ouvia-se o som barulhento de pratos a baterem. Quando me dirigi silenciosamente à sala, o meu marido estava parado em frente ao frigorífico, com o sobrolho franzido. "O que procuras?" perguntei. O meu marido deu um solavanco. Ah, nada. Estava a ver se havia gelatina ou algo fácil de comer para levar à mãe. No seu campo de visão, restava um pouco da gelatina que eu tinha comprado para mim na noite anterior, mas de propósito não toquei no assunto. "Então podes parar numa loja de conveniência a caminho", disse eu friamente. O meu marido desviou o olhar, embaraçado. No passado, eu teria dito: "Leva isto", e tê-lo-ia colocado num saco para ele. Mas nunca mais serei tão simpática. O meu marido soltou um pequeno suspiro e foi para a casa de banho, como se estivesse a fugir. Preparei café apenas para mim. Tostei uma fatia de pão e sentei-me tranquilamente para o pequeno almoço. O aroma do café quente parecia derreter um pouco o gelo no fundo do meu peito. O meu marido, ao voltar da casa de banho, sentou-se à minha frente e, hesitando, abriu a boca. "Ah, Amélia, já te sentes muito melhor." Na voz do meu marido notava-se uma clara segunda intenção. "Sim, a febre baixou, mas ainda não estou a 100%, por isso hoje vou ficar em casa a descansar." Segurei a chávena de café e olhei-o nos olhos. O meu marido procurava as palavras, embaraçado. Se durante o dia te sentires capaz de te mover, não podias ir ver a mãe nem que fosse por um bocadinho. Como esperado, ele ainda acreditava que eu acabaria por ceder. É que sair a meio do trabalho é mesmo complicado. Tu conheces melhor as coisas. O meu marido usou um tom como se me estivesse a elogiar. És boa nisso, por isso faz. Conheces melhor, por isso faz. Essas palavras cravaram-se no meu coração como lâminas frias. Pousei a chávena no pires com um clique. Impossível. Com essa única palavra curta, o meu marido levantou o rosto, surpreendido. "Não foste tu que disseste. A mãe é tua, não é? Desenrasca-te." "Isso foi porque estavas com febre, e eu também não estava com cabeça." "Não ter cabeça era mútuo", respondi eu, de forma objetiva, sem qualquer emoção. "Como tu disseste, é só procurar serviços externos." Foi o que eu fiz. O meu marido cerrou os lábios e baixou a cabeça, com ar de frustração. "Eu também procurei. Mas as empresas que se podem contratar de repente são caras. Pedir por alguns dias custa uma fortuna." Ao ouvir as palavras do meu marido, quase me ri. "Caro." "Sim, exatamente." O que eu fazia, usando as minhas férias, gastando em gasolina e esgotando-me, era, na verdade, um trabalho com esse valor. O meu marido simplesmente presumiu que era gratuito. "Ah, custa dinheiro, não é?" Nem sequer fingi compaixão. "Mas a tua sogra é a tua mãe, não é? Como filho, não devias resolver isso, mesmo que custe dinheiro." O meu marido não conseguiu responder e apenas se levantou em silêncio. "Está bem, eu faço-o." Deixou escapar estas palavras e saiu de casa.
Ao ouvir o som da porta a bater violentamente, levei novamente o café à boca. Estranhamente, o meu coração estava calmo. Na sala silenciosa, eu refletia sobre a minha vida de casada. Na mente do meu marido, sempre existiram dois tipos de pais. Um tipo eram os pais dele. Este era um problema do casal. Mas na prática, era uma responsabilidade que a esposa devia assumir principalmente, porque és a nora do filho mais velho, porque a esposa repara mais nos pormenores. Com estas desculpas plausíveis, o meu marido transferiu a sua responsabilidade para mim. O outro tipo eram os meus pais. Do ponto de vista do meu marido, a minha mãe era apenas um problema pessoal da esposa. Eu podia usar o meu tempo para a minha mãe, mas ele recusava-se terminantemente a ser envolvido nisso. Sendo ambos pais, a linha traçada entre eles era demasiado cruel e injusta. Levantei-me e abri uma gaveta na sala. Peguei num velho livro de contas e numa caderneta que estavam guardados no fundo. Ao virar as páginas, encontrei registros de pequenas despesas que eu tinha adiantado para a minha sogra, a conta do táxi para o hospital, o custo dos medicamentos, uma pequena oferta, o dinheiro que nunca me foi devolvido, apesar de me dizerem pago-te depois, somava uma quantia considerável. Olhei para os números e respirei fundo. Eu não queria o dinheiro de volta. Fiquei triste por o meu tempo e esforço não terem sido minimamente respeitados, nem pelo meu marido, nem pela minha sogra. Chega. Fechei o livro de contas e guardei-o de volta no fundo da gaveta. A tristeza já tinha passado. O que restava era apenas a decisão silenciosa de recuperar a minha vida. As palavras frias que o meu marido me atirou magoaram-me, mas ao mesmo tempo libertaram-me da maldição. Perto do meio-dia, o meu smartphone vibrou silenciosamente. No ecrã vi uma mensagem da minha mãe. Como estás? A vizinha Lourdes trouxe-me o almoço. Amélia, pensa só em ti. As curtas palavras da minha mãe fizeram-me sentir os olhos a arder um pouco. A pessoa que realmente se preocupa comigo não quer que eu me esforce. Finalmente, percebi essa verdade tão óbvia. Obrigada. Já não tenho febre. Tu também não te esforces. Enquanto escrevia a resposta, o telefone fixo da sala tocou estridentemente. Desviei os olhos do ecrã do smartphone e olhei para o telefone. O número que aparecia no visor era o da casa da minha sogra. Normalmente, eu teria atendido o telefone antes do terceiro toque. Sim, casa do Arthur, com uma voz amável. Mas agora, não me apetecia estender a mão para o auscultador. O telefone continuou a tocar. 5, 6 vezes. A minha sogra devia estar irritada na cama. O seu filho, em quem ela confiava, foi trabalhar, e não se move como ela quer. Por isso, recorreu à nora, a pessoa mais conveniente, para pedir ajuda. Parei em frente ao telefone. Olhei para o auscultador e cruzei os braços em silêncio. O som do toque parecia ser a personificação do pânico e da irritação da minha sogra. Amélia, vem cá depressa. O meu filho não tem jeito nenhum. Parecia ouvir a voz dela do outro lado do auscultador. 10, 11 toques. O telefone ainda não parava. Respirei fundo uma vez e, silenciosamente, desliguei a ficha do telefone da tomada. Com um pequeno ploque, o silêncio profundo voltou ao quarto. Eu já não sou a sua empregada conveniente. Se precisa de ajuda, peça ao seu filho. Murmurei para mim mesma e virei as costas ao telefone. Mas isto não era o fim. A persistência da minha sogra, ao perceber que o telefone fixo não funcionava, superou um pouco a minha imaginação. Minutos depois, foi a vez do meu smartphone vibrar. No ecrã, apareceu claramente o nome Sogra Laurinda. Olhei para o ecrã e sorri ligeiramente. Não podia simplesmente não atender. Se continuasse a ignorar, pareceria que eu estava apenas a ser má. Separei completamente as minhas emoções, respirei fundo e carreguei no botão de chamada. Sim, é a Amélia. Quando atendi com uma voz calma, a voz nervosa da minha sogra soou do outro lado. Amélia, por que não atendes o telefone de casa? A voz da minha sogra tremia de raiva e pânico. Bebi o resto do meu chá frio e respondi calmamente. Peço desculpas, sogra. Estava a descansar e não ouvi o telefone fixo. Respondi sem qualquer emoção. Não era mentira. Eu estava de facto a descansar e não tinha a obrigação de explicar por que não queria atender o telefone. Ouvi a minha sogra a inspirar profundamente do outro lado.
Amélia, por favor, vem cá depressa. A voz da minha sogra mudou de raiva para um tom suplicante. O Arthur passou por cá de manhã, mas disse que tinha trabalho e saiu logo. Deixou o almoço, mas pô-lo num sítio que não alcanço e custou-me a pegá-lo, e estava a pensar na marcação do hospital para amanhã. Nas palavras da minha sogra, escondia-se o truque habitual de se queixar da falta de jeito do filho para exigir que eu fosse. É por isso que tens de vir. No passado eu teria dito, que pessoa, e, fingindo partilhar a frustração com o marido, ter-me-ia preparado e saído de casa imediatamente. Vou já para aí, espere por mim. Mas agora eu era diferente. Ah, é? Que incômodo, disse eu, como se fosse um assunto de outra pessoa. Sim, estou mesmo incomodada. Por isso, Amélia, sogra. Interrompi as palavras dela e disse, em voz baixa, mas firme. Sobre esse assunto pode falar com o Arthur, por favor. Senti a minha sogra a engolir em seco do outro lado do telefone. Sendo a mãe do Arthur, tanto a questão do hospital como a do almoço são da responsabilidade dele. Ele tratará disso. Mas ele tem trabalho. Eu também tenho trabalho, e acabei de baixar a febre e não me posso mover, disse eu, pausadamente, mas com clareza. Compreendo que esteja com problemas. Mas, por favor, peça ao seu próprio filho. É a nova regra que estabelecemos na nossa casa. Seguiu-se um longo e profundo silêncio. A minha sogra parecia confusa por a nora, que normalmente fazia tudo o que ela queria, a ter rejeitado de repente e com frieza. Amélia, estás zangada? Na voz da minha sogra havia confusão e um ligeiro receio. Não estou zangada, respondi eu, de forma objetiva. Apenas que o Arthur decidiu que cada um cuida dos seus próprios pais. Eu estou apenas a seguir essa decisão. Por isso, se houver alguma coisa, por favor, contacte primeiro o seu filho. Mas, com licença, não troquei mais palavras e desliguei a chamada em silêncio. Senti o meu ritmo cardíaco a acelerar um pouco, mas não tive qualquer arrependimento. Eu tinha finalmente aplicado a regra fria criada pelo meu marido à sua própria mãe. Tanto o meu marido como a minha sogra iriam agora aprender na pele o quão cruel era a regra que ele criou. Pousei o smartphone na mesa e expirei lentamente. A casa estava silenciosa. Sentei-me na cadeira da sala de jantar e olhei vagamente para a paisagem lá fora. O sol baixo de inverno lançava uma luz fria na sala. Olhei para as minhas mãos. Eram as mãos que normalmente estariam a segurar as chaves do carro para ir para a casa da minha sogra. Agora, envolviam uma caneca de chá quente, apenas para mim. Naquela tarde, passei, pela primeira vez em muito tempo só para mim. Abri o livro que estava a ler e pus a minha música favorita a tocar baixinho. Normalmente, a esta hora, estaria ocupada com as chamadas da minha sogra ou com a preparação das refeições da família, sem conseguir ler uma única página de um livro. Nunca pensei que existissem tardes tão tranquilas. Senti profundamente o quanto a minha vida tinha sido invadida pelos outros. No entanto, a minha calma foi novamente quebrada ao entardecer. A porta da frente abriu-se violentamente e passos pesados aproximaram-se da sala. Sem sequer dizer, estou em casa, o meu marido entrou a correr, pálido. Amélia, o que é que tu disseste à minha mãe? O meu marido olhava para mim, ofegante. Fechei o livro e levantei lentamente o rosto. Não disse nada. Apenas lhe disse que, se tivesse algum problema, para falar com o filho dela, que és tu. A mãe ligou-me a chorar. Disse que a Amélia a tratou com frieza. Gritou o meu marido. Disseste aquilo de propósito, não foi? Mesmo estando a recuperar, podias ter ido lá ver como ela estava, nem que fosse por um bocadinho. Interrompi as palavras do meu marido e ri friamente. Tu, que me disseste a mãe é tua, desenrasca-te quando eu estava com 39 graus de febre. Agora dizes-me para ir lá nem que seja por um bocadinho. O meu marido ficou sem palavras. Isso foi porque eu tinha trabalho. O trabalho desculpa tudo? Levantei-me e olhei-o diretamente nos olhos. O tempo que eu usei para a tua mãe foi tempo que tirei do meu trabalho e do meu descanso. Alguma vez agradeceste por isso? O meu marido desviou o olhar. Mesmo assim, não precisavas de falar daquela maneira. A mãe não tem nada a ver com isto. Tem tudo a ver, disse eu, sem levantar a voz, mas com palavras cortantes. A tua sogra é a tua mãe. É a pessoa de quem tu deves cuidar com responsabilidade.
Eu apenas te devolvi a regra que me impuseste. Há algo de errado nisso? O meu marido não conseguiu responder e cerrou os punhos. Frustrado, ele percebeu que o bumerangue das palavras que atirou o atingiu em cheio. Está bem, eu faço. Se eu fizer tudo, não tens mais nada a reclamar. Pois não? Disse o meu marido, como se estivesse a cuspir as palavras, e dirigiu-se novamente para a porta. Tem cuidado, atirei eu, friamente, às suas costas. A marcação do hospital para amanhã é logo de manhã. Não te atrases. O meu marido não respondeu e saiu, batendo a porta com força. Sozinha novamente na sala, soltei um pequeno suspiro. Ele disse, se eu fizer tudo, não tens mais nada a reclamar. Mas eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer tudo. Cuidar dos pais não é apenas levá-los ao hospital. São as pequenas tarefas diárias, o apoio emocional e a ansiedade sem fim. O peso de carregar tudo isso sozinho, ele ainda não compreendia verdadeiramente. Lembrei-me daquela agenda preta, a prova de que o meu marido faltou ao trabalho para ir jogar golfe, para ir ao cinema, de que ele aproveitou o seu tempo enquanto eu me desdobrava a cuidar da sogra. Decidi que só lhe mostraria isso quando ele estivesse verdadeiramente encurralado, sem qualquer escapatória. Por enquanto, podia deixá-lo com a ilusão de que é um filho dedicado. Quando essa ilusão se desmoronar, será o momento do verdadeiro castigo. A noite avançou e o meu marido não voltou. Devia estar na casa da sogra, a lutar com as tarefas domésticas e os cuidados a que não estava habituado. Preparei um jantar quente para mim e saboreei-o lentamente. O meu coração estava estranhamente calmo. Eu não me vou sacrificar mais. Vou viver a minha vida por mim. Essa decisão estava a criar raízes no meu peito, silenciosa, mas firme. Amanhã eu vou trabalhar. Cuidarei da minha mãe com as minhas próprias mãos, usando também serviços externos. O que o meu marido fará é problema dele. Desliguei o smartphone e dirigi-me ao quarto silencioso. As correntes que me prenderam por tanto tempo tinham se soltado completamente. Passaram exatamente 4 dias desde que adoeci com 39 graus de febre. A regra fria que o meu marido propôs, cada um cuida dos seus pais, começou a apertar-lhe o pescoço a sério a partir deste dia. Naquela manhã, o meu marido estava numa importante reunião de trabalho. Mais tarde, ele próprio me contou que, no momento em que a apresentação ia começar, o seu smartphone no bolso do peito vibrou repetidamente. Não 1 ou 2 vezes. Continuou a vibrar 5, 6 vezes, como um alarme de emergência. No ar pesado da sala de reuniões, o meu marido, a suar em bica, espreitou o ecrã. O nome que lá aparecia era o da sua mãe. Normalmente, ela nunca lhe ligaria durante o trabalho. Se precisasse de alguma coisa, ligava sempre para o meu smartphone. No entanto, eu, embora não tivesse bloqueado as chamadas da minha sogra, tinha-a rejeitado completamente, dizendo-lhe para falar com o filho. A minha sogra, tendo perdido o seu porto de abrigo, começou a invadir sem cerimônias o horário de trabalho do filho. O meu marido não aguentou mais, saiu a meio da reunião e atendeu o telefone no corredor. Mãe, estou a meio de uma reunião. Aconteceu alguma coisa? A voz do meu marido devia estar tensa de pânico. No entanto, a voz da minha sogra do outro lado não era de uma emergência de vida ou morte. Arthur, sobre o almoço. A comida não tem sabor. Não me apetece comer. Podes passar no supermercado a caminho de casa e comprar uns pratos cozinhados? E já agora, o papel higiênico também está a acabar. O meu marido, encostado à parede do corredor, sentiu um profundo desespero. Ligaste-me tantas vezes por causa disso? O que queres dizer com por causa disso? Eu estou com dores na anca e não me posso mover. A Amélia não vem cá. É uma nora mesmo fria. As queixas da minha sogra não paravam. O meu marido disse à sua mãe ao telefone palavras que eu nunca diria. Estou a trabalhar agora. Não podes esperar até a noite pelas compras? O que é essa maneira de falar? É natural que um filho se preocupe com os pais. O meu marido não conseguiu responder às palavras da sua mãe. Cuidar dos pais é natural. Era a mesma lógica que ele próprio me tinha imposto dias antes. O meu marido desligou o telefone com um misto de resignação e irritação e voltou para a sala de reuniões com passos pesados. Naquela tarde, enquanto eu passava a ferro tranquilamente na sala de estar de casa,
A porta da frente abriu-se e o meu marido voltou, carregado com vários sacos de supermercado. A gravata estava muito desapertada e nas costas da camisa notava-se uma profunda exaustão. Estou em casa. A sua voz estava surpreendentemente sem vida. Eu, sem parar de passar a ferro, perguntei apenas: Bem-vindo. Foste à casa da sogra? O meu marido atirou os sacos para o chão da sala e desabou no sofá. Ah, estou exausto. O meu marido olhou para o teto e suspirou profundamente. Levei-lhe os pratos cozinhados e ela disse que, afinal, queria comer canja. Que chatice. Ah, que complicado. Tive de voltar ao supermercado e comprar canja congelada. E depois disse-me para mudar a consulta do hospital de amanhã, da manhã para a tarde. O meu marido desgrenhou o cabelo e na sala de espera do hospital foi a mesma coisa. Esperamos 2 horas. E durante todo o tempo ela queixava-se que lhe doía a anca e que queria ir para casa mais cedo. Com toda a gente a olhar, foi mesmo embaraçoso. Ele estava desesperadamente a tentar transmitir-me o quão humilhado se sentia. E na farmácia, que não queria genéricos, que os comprimidos eram difíceis de engolir, queixou-se até ao farmacêutico. E eu tive de pedir desculpa. Pousei o ferro em silêncio e olhei para o meu marido. Ah, que cansaço. Não é que cansaço. O meu marido levantou a voz de repente, irritado. Por que é que não ajudas um pouco? Estou a sofrer tanto e tu ficas aí com essa cara tranquila? Eu não mudei de expressão. Queres que te ajude? Perguntei com uma voz fria. O meu marido olhou para mim com olhos suplicantes. Sim, por favor. Pelo menos trata da alteração da consulta de amanhã. Eu amanhã não posso mesmo faltar. Tenho um torneio de golfe. Quando eu disse aquilo em voz baixa, o sangue fugiu do rosto do meu marido. O quê? Há cerca de 6 meses, no dia em que a tua sogra foi operada às cataratas, peguei naquela agenda preta que estava ao lado do ferro. Os olhos do meu marido estavam fixos na minha mão. Tu disseste que tinhas uma reunião inadiável e nem sequer apareceste no dia da cirurgia, não foi? Abri as páginas da agenda e li em voz alta a anotação. Tarde. Torneio de golfe do departamento de vendas. O ar congelou por um instante. O meu marido levantou-se do sofá e estendeu a mão para me arrancar a agenda. Mas eu recuei um passo e encarei-o com olhos frios. Enquanto eu ajustava as minhas folgas do trabalho e esperava na sala de espera do hospital a rezar, tu estavas a divertir-te, a jogar golfe, não é? Isso é diferente. Foi por trabalho, não podia faltar. E na altura em que a tua sogra tinha dores terríveis no joelho e ia ao médico todos os dias, também. Virei mais páginas. Pesca com os colegas e sauna. Tiveste um trabalho bem ocupado, não foi? Os lábios do meu marido começaram a tremer ligeiramente. Tu apenas me usaste convenientemente para fugir à responsabilidade de cuidar dos teus pais. Não é verdade? Amélia, eu. Não quero ouvir desculpas. Pousei a agenda em silêncio sobre a mesa. Eu, sabes, tirei do meu próprio tempo para a tua mãe. Férias, hora de almoço, descanso à noite. Aproximei-me um passo dele. Isso foi por consideração por ti, porque somos um casal, uma família. Pensei que devíamos ajudar-nos. O meu marido baixou o olhar e ficou sem palavras. Mas tu pensavas que era um serviço gratuito, que eu era boa nisso, que conhecia as coisas, que era óbvio que o fizesse. Atirei-lhe as palavras decisivas. A regra que me impuseste, cada um cuida dos seus pais, eu concordo com ela. Por isso, continua a esforçar-te sozinho, está bem? O meu marido desabou no sofá, enterrou a cabeça nas mãos e gemeu baixinho. Já não aguento mais. É impossível conciliar o trabalho e o cuidado dos pais. Ao ouvir aquelas palavras, senti uma raiva fria no fundo do meu coração. Não aguentas? Em apenas 4 dias já não aguentas? Perguntei-lhe, sem levantar a voz, mas de forma incisiva. O que eu fiz durante 29 anos, estás a querer desistir em apenas 4 dias? O ombro do meu marido estremeceu. O cansaço e a irritação que sentiste hoje são o que eu carreguei sozinha durante todo este tempo. Ninguém me elogiava, ninguém me agradecia. Apenas um tempo em que me diziam que era óbvio que o fizesse. Respirei fundo. Não é uma boa oportunidade para saberes isso? Apontei para os sacos de compras na mesa. A canja da tua sogra, se não a puseres no congelador,
Vai descongelar. O meu marido levantou-se sem forças e, em silêncio, pegou nos sacos e foi para a cozinha. As suas costas pareciam incrivelmente pequenas. Voltei a passar a ferro. A olhar para a camisa engomada, uma certa satisfação espalhou-se no meu coração. Não preciso de insultar nem de chorar. Apenas mostrando-lhe o espelho da realidade, ele desmorona-se por si mesmo. Mas a minha batalha não acabava aqui. Enquanto o meu marido sofria, a ganância oculta da minha sogra ainda não tinha vindo à tona. Por que é que a minha sogra insistia tanto em que o filho e a nora cuidassem dela? Não era apenas solidão ou maldade para com a nora. Havia outra razão. A pista estava escondida numa carta que chegou na tarde do dia seguinte. No momento em que vi o remetente, a minha mão parou. Estava lá escrito o nome de um banco que eu não esperava de todo. A minha sogra vivia modestamente com a pensão e umas pequenas poupanças. Nunca tinha ouvido falar de qualquer transação com um grande banco de investimento. Apalpei o peso do envelope com a ponta dos dedos. O verdadeiro objetivo que a minha sogra nos escondia baseava-se num cálculo muito mais terrível do que eu imaginava. E quando esse segredo fosse revelado, o meu marido provaria mais um desespero. Na tarde seguinte, tirei um envelope da caixa do correio. Era para a casa da minha sogra, mas parecia ter sido reencaminhado para a nossa casa por destinatário desconhecido. O remetente era um grande banco de investimento de Lisboa. Documento importante estava estampado a vermelho. Sem o abrir, coloquei-o silenciosamente sobre a mesa. A pequena suspeita de que a minha sogra nos escondia algo estava a transformar-se numa certeza no meu coração. Naquela noite, o meu marido chegou novamente tarde à casa. Mal entrou na sala, desabou no sofá. Ainda de fato, estou em casa. Amélia, um chá. Com uma voz seca, pedi-lhe isso. Servi-lhe o chá e coloquei-o silenciosamente sobre a mesa. O meu marido levantou-se e bebeu o chá avidamente. O que é que ela te disse hoje? Perguntei eu, de forma indiferente. O meu marido abanou a cabeça, sem forças. A caminho do hospital, a mãe quis ir à Câmara Municipal. A Câmara Municipal? Sim, disse que queria tratar do processo de certificação de incapacidade. Fiquei um pouco surpreendida. A dor de costas da minha sogra parecia grave, mas o médico tinha dito que melhoraria com repouso. Eu também sabia que não era uma situação que exigisse uma certificação de incapacidade imediata. É um bocado cedo, não é? Mas se é para tratar disso, basta ires tu ao balcão. Pois, mas... O meu marido fez uma careta. A mãe insistiu no balcão. A Amélia vai tratar de tudo por mim. O meu filho não tem nada a ver com isto. Eu expliquei a situação por telefone, mas eles disseram que só a própria pessoa ou um procurador com uma procuração é que podia tratar do assunto. Não consegui evitar um sorriso frio. A minha sogra ainda estava à espera que eu cedesse. Por trás das palavras, a Amélia vai tratar de tudo por mim. Sentia-se uma persistência obsessiva em manter-me sob o seu controlo. E então, o que fizeste? Não havia nada a fazer. Por isso pedi apenas o formulário da procuração. Amanhã a mãe assina e eu levo-o outra vez. Nas palavras do meu marido, havia um tom de completa resignação. Ah, que complicado. Disse apenas isso e levantei-me para ir para a cozinha. Nesse momento, o meu marido chamou-me por trás. Amélia. A sua voz tinha um tom suplicante. Já não me perdoas? Parei e, sem me virar, esperei pelas suas próximas palavras. Eu estive mal. Sobre a agenda, sobre ter te sobrecarregado com tudo, arrependo-me sinceramente. O meu marido levantou-se do sofá e suplicou desesperadamente às minhas costas. Estes 4 dias foram um verdadeiro inferno. Senti na pele o quão difícil tem sido para ti. Por isso, o quê? Virei-me calmamente e encarei-o. Por isso, queres que eu volte a fazer tudo, é isso? Não. O meu marido negou apressadamente. Não é isso. A partir de agora, eu também ajudo. Mas sozinho não consigo. Tu tens mais jeito. E a mãe também. Tens mais jeito? Conheces melhor as coisas. Interrompi as palavras do meu marido e disse friamente. Estás a tentar repetir a mesma coisa, não estás? Finges que te arrependes um pouco e, no fim, tentas passar-me as coisas chatas. Não é? Não é isso. Eu a sério. Então prova. Apontei para o envelope do banco de investimento sobre a mesa. O que é isto? O meu marido olhou para o envelope com uma expressão confusa.
O que é isto? Não sei. É para a tua sogra. Foi reencaminhado para cá. Peguei no envelope e aproximei-me do meu marido. A tua sogra está a tentar movimentar uma grande quantia de dinheiro, e em segredo de ti. A minha mãe? Impossível. Ela só tem a pensão que o pai deixou e umas pequenas poupanças. O meu marido riu-se. Não há maneira de ela ter tanto dinheiro. Tens a certeza? Olhei-o diretamente nos olhos. Tu não conheces a verdadeira faceta da tua sogra. Durante 29 anos, não viste nada do que eu passei com ela. O meu marido ficou com uma expressão de perplexidade, olhando alternadamente para o envelope e para o meu rosto. A tua sogra não me vê apenas como uma nora conveniente. Há outro objetivo, e é por isso que ela me quer por perto. Entreguei-lhe o envelope no peito. Cuidar dos pais é responsabilidade tua, como filho. Então, descobrir os segredos que os teus pais escondem também é tua responsabilidade. O meu marido pegou no envelope e acenou com a cabeça, sem forças. Ele já tinha perdido completamente a vontade de me contrariar. Amanhã, quando fores à Câmara Municipal, pergunta-lhe diretamente o que é este envelope. Ordenei, com uma voz calma mas firme. Se não o conseguires fazer, nunca mais me envolverei nos problemas dos teus pais. Eu cuidarei da minha mãe sozinha. O meu marido ficou parado, pálido. Ele estava finalmente completamente encurralado dentro da fria linha de demarcação que ele próprio criou. Na manhã seguinte, o meu marido saiu de casa com passos pesados. Na sua mão, segurava o envelope do banco de investimento que eu lhe entregara e a procuração para apresentar na Câmara Municipal. Ao vê-lo partir, eu já não esperava nada. Apenas aguardava em silêncio o momento em que a verdade seria revelada. Enquanto me preparava para o trabalho, liguei para a minha mãe. Mãe, como estás? Amélia, eu estou bem. A vizinha Lourdes vem cá todos os dias, e desde ontem já consigo ir um pouco à cozinha. A voz da minha mãe era alegre e tranquilizou-me. Não te esforces. No fim de semana devo ter um tempinho, vou aí ver-te. Não precisas de te esforçar. Tu também acabaste de recuperar. As palavras calorosas da minha mãe aqueceram-me o peito. Os pais do meu marido e os meus pais. Sendo tão diferentes, por que é que eu achava que tinha de me dedicar da mesma forma? Agora, liberta da maldição do autossacrifício, sentia que podia verdadeiramente valorizar o tempo com a minha família. À hora do almoço, estava a comer na sala de descanso do trabalho quando o meu smartphone tocou. No ecrã, como esperado, era uma chamada da minha sogra. Bebi um gole de chá, respirei fundo e carreguei no botão de chamada. Sim, é a Amélia. Amélia, o que se passa? Mal atendi. A voz histérica da minha sogra perfurou-me os tímpanos. O que se passa? Com o quê? Respondi com uma voz profissional, sem qualquer emoção. O Arthur, ele veio cá de repente com a procuração da Câmara Municipal e quando lhe perguntei sobre o envelope do banco, começou a gritar comigo e saiu. O meu filho, tratar a mãe assim é inaceitável. Amélia, vem cá agora mesmo e repreende-o. Tive de me esforçar muito para não me rir com desdém. A minha sogra, por o filho a ter contrariado, veio queixar-se a mim. Até agora, gabava-se de como o filho e a nora a tratavam bem. Mas mal as coisas não correm como ela quer. Descarta-os logo. Esta era a verdadeira faceta da minha sogra. Sogra, peço desculpa, mas estou na minha pausa para o almoço, disse eu, olhando para o relógio lentamente. E a razão pela qual o Arthur se zangou, a senhora sabe, não sabe? É por causa do envelope do banco de investimento. Ouvi a minha sogra assustar a respiração do outro lado do telefone. Isso não é nada de importante. É só uma informação sobre um pequeno procedimento. A sua bolsa a tremer denunciava a mentira. Se não é nada de importante, então deveria explicar devidamente ao seu filho, o Arthur. Eu sou apenas a nora. Não devo intrometer-me em assuntos importantes relacionados com o patrimônio da minha sogra. A minha faca verbal foi cravada, silenciosa, mas profundamente. Amélia, Amélia. E dei o golpe final. É uma regra que decidimos em casal. Cada um assume a responsabilidade pelos seus próprios pais. Foi o Arthur que decidiu assim. Por isso, por favor, siga também essa regra. Se tiver alguma queixa, diga-a diretamente ao seu filho. Disse apenas isso. E, sem esperar pela resposta da minha sogra, desliguei a chamada. Senti um alívio imenso.
As correntes que me prenderam, agora fui eu que as enrolei à volta da minha sogra. À tarde, recebi uma curta mensagem do meu marido. Hoje chego tarde. Não preciso de jantar. Apenas aquela frase revelava o seu estado de exaustão. Ele devia ter passado por uma grande confusão, a pedir desculpa como procurador da sua mãe no balcão e a confrontá-la com a sua mentira. Naquela noite, o meu marido chegou à casa depois da meia-noite. Eu estava sentada no sofá da sala a ler um livro quando ele apareceu, como um fantasma. A camisa estava amarrotada, a gravata desaparecida e na mão segurava aquele envelope. Amélia, chamou ele, com a voz rouca, e atirou o envelope para cima da mesa. Esta é a verdade do que a minha mãe escondia. Fechei o livro e, sem tocar no envelope, esperei pelas palavras do meu marido. Havia um terreno que o pai deixou. Eu pensava que era um terreno sem valor, num sítio remoto que nem conhecia. O meu marido desabou no sofá e começou a falar, a olhar para o vazio. Mas não era. Iam construir uma nova circular perto, e o terreno foi vendido por várias dezenas de milhares de euros. Fiquei um pouco surpreendida, mas logo percebi a razão pela qual a minha sogra começou de repente a negociar com um grande banco de investimento. A mãe estava a tentar gerir esse dinheiro sozinha, em segredo de nós. O meu marido riu-se com desprezo. Deixar o filho e a nora continuarem a cuidar dela como até agora, sem lhes dizer nada sobre o dinheiro. E se eu morresse, dar-lhes-ia o que sobrasse. Era isso que ela pensava. Soltei um suspiro profundo. A razão da obsessão da minha sogra não era apenas a solidão. Era um cálculo distorcido para garantir que, tendo obtido uma fortuna, não perderia os seus cuidadores gratuitos. E então, o que fizeste? Perguntei eu, friamente. O meu marido enterrou o rosto nas mãos. Não há nada a fazer. Gritei com a minha mãe e disse-lhe que nunca mais cuidaria dela. O meu marido olhou para mim com olhos suplicantes. Por isso, Amélia, tu também. Já chega, não é? Sim, eu sei. Levantei-me calmamente e olhei para o meu marido. Eu já não vou cuidar da tua sogra. Era essa a minha intenção desde o início. O meu marido mostrou uma ligeira expressão de alívio. No entanto, com as minhas próximas palavras, essa expressão congelou completamente. Mas tu és diferente, declarei eu, friamente. Tu és o filho da tua sogra. Tenhas ou não patrimônio, cuidar dos teus pais é tua responsabilidade. Não te esqueceste das palavras que me disseste, pois não? O meu marido olhou para mim com olhos desesperados. Ele finalmente percebeu. O peso da responsabilidade da qual ele fugiu e que me impôs, agora encurralava-o como uma jaula de ferro sem escapatória, e que a chave dessa jaula estava nas minhas mãos. Eu, sozinho? A voz do meu marido estava rouca de desespero. Sentado no sofá, ele olhava para mim como se tivesse recebido uma sentença de morte. Sem qualquer compaixão, apenas assentia em silêncio. Sim, o teu próprio pai. Só porque ela escondeu o patrimônio, não significa que te possas livrar do teu dever de filho. Devolvi-lhe exatamente a mesma lógica que ele me atirou. Foste tu que disseste. Podes pedir serviços externos. Podes organizar tudo pela internet. O meu marido não conseguiu responder e apenas enterrou a cabeça nas mãos. A partir do dia seguinte, começou o verdadeiro inferno do meu marido. A minha sogra, furiosa por o filho ter gritado com ela, começou a ligar insistentemente para o trabalho dele, a dizer: se a Amélia não vem, então tu fazes tudo. O meu marido era chamado várias vezes durante o trabalho e, por vezes, tinha de sair a meio de reuniões importantes para lidar com os caprichos da sua mãe. A mãe insiste que eu tenho de ir atualizar a caderneta dela ainda hoje. Uma tarde, o meu marido chegou a casa com uma cara exausta e queixou-se. Fui a correr ao banco durante o trabalho, mas estava cheio, e esperei 1 hora. E ainda por cima, a assinatura estava errada e mandaram-me embora. Foi um desastre. Na cozinha, a preparar o jantar, respondi friamente por cima do ombro. Ah, a tua sogra sempre teve dificuldade em gerir as assinaturas. Se sabias, por que não me disseste? O meu marido levantou a voz, irritado. Parei o que estava a fazer e virei-me lentamente. Por que não me perguntaste? Decidiste que ias fazer tudo sozinho, não foi? O meu marido ficou sem palavras e baixou a cabeça, frustrado. E mais, continuei eu em voz baixa.
Quando eu passava anos a atualizar a caderneta, a tua sogra nunca me pedia para o fazer ainda hoje, de forma tão irracional. O meu marido levantou a cabeça, surpreendido. Era porque eu faltava ao trabalho, ou usava a minha hora de almoço e movia-me ao meu próprio ritmo. A tua sogra nem sequer se apercebia que eu estava a sacrificar a minha própria vida. Pousei a faca na tábua e encarei o meu marido. Mas contigo ela não tem piedade, não é? Será que é por seres o filho dela e ela se sentir à vontade? Ou talvez esteja apenas a descarregar em ti a frustração por a Amélia não ir. O meu marido não conseguiu dizer nada. E como se estivesse a fugir, saiu da sala e foi para o quarto. As suas costas pareciam cada vez mais pequenas e miseráveis. Ao fim de semana, o meu marido também não tinha descanso. A limpeza da casa da sua mãe, o lixo, as compras para a semana, tudo o que eu fazia como se fosse natural, o meu marido fazia-o com mãos desajeitadas, a suspirar. Amélia, como é que se liga a máquina de lavar da casa da mãe? Num domingo de manhã, o meu marido ligou-me com uma voz lastimável. Eu, a beber café no sofá de casa, respondi-lhe friamente. Lê o manual de instruções. Deves perceber. Agora vou à casa da minha mãe. Estou ocupada. Fui ver a minha mãe e passei um tempo tranquilo. A minha mãe, preocupada, perguntou. O Arthur, está bem? Tu passaste-lhe tudo para cima. Mas eu disfarcei com um sorriso. Está tudo bem. De vez em quando, ele também tem de ser um bom filho. A minha mãe, com um pouco de apoio, esforça-se por ter uma vida independente. Em contraste, a minha sogra só pensa em manipular o filho. O meu marido estava a aprender essa diferença na pele. Ao final da tarde, quando voltei à casa, o meu marido estava estendido no chão da sala. O quarto estava desarrumado e as embalagens dos pratos cozinhados que ele comprou estavam espalhadas pela mesa. Bem-vinda de volta, murmurou o meu marido com uma voz moribunda. Que cansaço! Tiveste um dia difícil, não foi? Disse eu friamente. O meu marido levantou-se lentamente. Amélia, por favor. Eu não consigo. É absolutamente impossível conciliar o trabalho e o cuidado da minha mãe. O meu marido implorou-me, com lágrimas nos olhos. A mãe está cada vez mais caprichosa. Quero comer isto. Dói-me aqui. Leva-me já ao hospital. Se eu me atraso um pouco, ela queixa-se durante horas. Estou a ficar maluco. O rosto do meu marido não tinha qualquer vitalidade. Em apenas uma semana, ele tinha chegado completamente ao seu limite. Pois, isso é cuidar dos pais, declarei eu, em voz baixa mas firme. É o que me impuseste até agora. O que eu aguentei durante 29 anos, sem uma única queixa. O meu marido ficou sem palavras, apenas a olhar para mim. Tu pensavas que era só pagar e resolvia-se, mas o verdadeiro fardo não é esse. É teres o teu tempo roubado, a tua mente desgastada, e mesmo assim, não seres agradecido. Finalmente percebeste o quão doloroso isso é. O meu marido ajoelhou-se, enterrou o rosto nas mãos e desabou a chorar. Desculpa. Desculpa mesmo, Amélia. Mesmo ao ouvir o pedido de desculpas do meu marido, o meu coração não vacilou. O choro dele agora não é um pedido de desculpas para mim, mas apenas uma lamentação pela sua própria situação desesperada. O verdadeiro castigo ainda está para vir. Peguei naquela agenda preta e preparei-me para dar o golpe final no meu marido. Alguns dias depois de o meu marido ter desabado a chorar para responder às exigências implacáveis da sua mãe, ele finalmente começou a recorrer a sério a serviços externos. O táxi adaptado, os serviços de entrega de refeições e a ajuda domiciliária, que ele se queixava de serem caros, ele agora pagava do seu bolso para evitar ser chamado durante o trabalho e delegar o cuidado da sua mãe a outra pessoa. Uma noite, o meu marido espalhou várias faturas na mesa da sala e olhou para elas, pálido. Amélia, olha para isto. As faturas que o meu marido me mostrou, apesar de serem de apenas 2 semanas de utilização, tinham um valor impressionante. É bastante, não é? Respondi eu, de forma indiferente. O meu marido enterrou a cabeça nas mãos. É demasiado, porque tive de chamar táxis de repente para satisfazer os caprichos da mãe e pedir menus diferentes. As taxas especiais acumularam-se. Ao ouvir as palavras do meu marido, ri-me silenciosamente por dentro. Fizeste como tu disseste, não foi? Numa era em que se pode comprar tudo pela internet, é conveniente, não é? Devolvi-lhe as mesmas palavras que ele me disse uma vez.
O meu marido fez uma cara como se tivesse mastigado um limão. Mas assim, o meu dinheiro de bolso desaparece e ainda tenho de mexer nas poupanças. E mesmo que a mãe tenha aquela fortuna escondida, ela não me dá um cêntimo. Pois, a tua sogra quer manter essa fortuna como um trunfo para vos prender, disse eu friamente. E mais, o valor que estás a pagar é, na verdade, o preço justo que deveria ter sido pago a mim. O meu marido levantou a cabeça, surpreendido. O preço? Sim. Sentei-me em frente ao meu marido e olhei-o nos olhos. Enquanto tu fugias com desculpas de trabalho, golfe, sauna, o valor do trabalho que eu fornecia gratuitamente, coloquei sobre a mesa o velho livro de contas que tinha preparado. O que eu fiz durante anos, usando as minhas férias, gastando em gasolina e esgotando-me, era um serviço que não se consegue obter sem pagar este valor. O meu marido virou as páginas do livro de contas e arregalou os olhos ao ver os registros detalhados. O acompanhamento ao hospital, as compras, o levantamento de medicamentos, o quão vasto era o tempo que eu dediquei à sua mãe. E se isso fosse um serviço pago, que valor teria atingido? Tanto tu como a tua sogra presumiam que era gratuito, porque eu tinha jeito, porque era a nora, porque era óbvio. As minhas palavras cravaram-se no coração do meu marido, silenciosas mas certeiras. Mas não era gratuito. Era eu que pagava em vosso nome, sacrificando o meu tempo e a minha saúde. O meu marido não conseguiu dizer nada, apenas olhava atônito para as faturas e para o livro de contas. Ele agora via, de forma clara e numérica, o quanto tinha explorado a sua esposa e o quão grande era o preço a pagar por isso. Amélia, desculpa mesmo. Fui um idiota. Abusei da tua bondade. O meu marido pediu desculpa novamente, mas eu apenas sorri friamente. Se estás arrependido, continua a pagar tu mesmo o preço. Eu não forneço mais serviços gratuitos. O meu marido suspirou profundamente e começou a arrumar as faturas. As suas costas estavam curvadas como as de um devedor com uma dívida enorme. No entanto, as provações que o esperavam ainda não tinham chegado nem a meio. Se o castigo para o marido que explorou o tempo da sua esposa gratuitamente tinha sido aplicado, agora era a vez do castigo para a sogra que tratou essa esposa como uma empregada e ainda escondeu uma fortuna. No domingo seguinte, pela primeira vez em muito tempo, convidei o meu marido a visitar a casa da sua mãe. Hoje também vou contigo. Enquanto o meu marido se surpreendia, eu preparei-me calmamente. Na minha mão, segurava algo para confrontar a minha sogra. Finalmente, chegou a hora de pôr um ponto final nesta relação distorcida. A casa da minha sogra estava, como sempre, envolta numa atmosfera pesada e particular. Quando eu e o meu marido entramos, ouvimos a voz irritada da minha sogra do quarto do fundo. Arthur, estás atrasado. Sabes há quanto tempo estou à tua espera? Ao abrir a porta e entrar na sala, a minha sogra, ao ver-me de pé atrás do meu marido, parou de repente. Ah, Amélia, a sua voz mudou instantaneamente para um tom meloso. Há quanto tempo? Já estás bem de saúde? Eu estava preocupada contigo. Uma mentira descarada. Quando eu estava doente, ela nunca se preocupou comigo. Apenas se lamentava sobre quem iria cuidar dela. Sorri friamente e inclinei a cabeça em silêncio. Sim, felizmente. Hoje vim com o Arthur para falarmos um pouco. Falar? A minha sogra olhou para o meu marido com uma cara desconfiada. Ele, com o rosto exausto, sentou-se em silêncio em frente dela. Eu sentei-me ao seu lado e, lentamente, tirei um documento da minha mala. Era algo que tinha recebido da vizinha da minha mãe, a dona Lourdes, quando fui visitar, lá há uns dias. Sogra. Tem falado com os vizinhos ultimamente? Perguntei. A minha sogra abanou a cabeça, intrigada. Com os vizinhos? Não. Com a dor na anca, não tenho saído. Por quê? A sogra sempre se gabou aos vizinhos de como o filho e a nora a tratavam bem, não é? A minha sogra acenou com a cabeça, um pouco orgulhosa. Sim, é verdade. Tenho mesmo um filho e uma nora de quem me orgulho. O Arthur é um excelente profissional e a Amélia é muito prestável. Mas será mesmo assim? Interrompi as palavras dela em voz baixa. Não era o casal, mas sim a Amélia sozinha que fazia tudo. Não é essa a verdade? A cor do rosto da minha sogra mudou. O que estás a dizer, de repente? O Arthur só aparecia um pouco quando estava de folga.
O acompanhamento ao hospital durante a semana, as compras diárias, as chamadas de urgência, era tudo eu que tratava, faltando ao trabalho. A sogra também não ligava ao Arthur, só me chamava a mim, não é? Isso é porque o Arthur tem um trabalho muito ocupado. A minha sogra tentou desculpar-se apressadamente, mas eu interrompia. Eu também tenho um trabalho ocupado. Mesmo assim, arranjei tempo para a sogra, mas o resultado foi este. Coloquei sobre a mesa o documento que tirei da mala. Era um folheto de um serviço de apoio domiciliário privado que os vizinhos da minha sogra usavam. Esta é a lista dos serviços que o Arthur contratou para a sogra nas últimas semanas. A minha sogra olhou para o folheto e engoliu em seco. Gastou-se tanto dinheiro nisto? Sim. O Arthur, não conseguindo dar conta de tudo por causa do trabalho, não teve outra opção senão pagar caro para recorrer à ajuda externa. Confrontei-a com a fria realidade. O cuidado do filho e da nora de que a sogra se gabava aos vizinhos era uma ilusão. O Arthur era um filho que, se não pagasse, abandonaria o cuidado da sua mãe. E eu era a empregada conveniente que trabalhava de graça para manter essa ilusão. Essa é a verdade. A minha sogra, com as mãos a tremer, pegou no folheto e olhou para os preços. Eu não sabia que a Amélia se estava a esforçar tanto. Agora é tarde demais para dizer isso, disse eu, friamente. A sogra achava natural que nós nos dedicássemos de graça. Foi por isso que escondeu aquela enorme fortuna, não foi? O ombro da minha sogra estremeceu violentamente. Esconder o dinheiro e usá-lo como um trunfo para uma emergência. Não era isso que pensava? A minha sogra não conseguiu responder e apenas baixou a cabeça, a tremer. A imagem do filho e da nora devotos que ela construiu estava a desmoronar-se com um estrondo, e ela própria devia estar a senti-lo. E só agora percebia o quão cruel tinha sido para manter essa imagem. Um silêncio pesado dominou a sala. Apenas o som do velho relógio de pêndulo na parede ecoava a intervalos regulares. Desviei lentamente o olhar da tabela de preços dos serviços de apoio domiciliário sobre a mesa. A minha sogra, sentada à minha frente, parecia ter envelhecido vários anos de repente. Sogra. Ao meu chamado silencioso, a minha sogra estremeceu. A razão pela qual a sogra escondeu aquela enorme fortuna, eu compreendo-a bem. O meu marido, sentado ao meu lado, olhou para mim surpreendido. Ele provavelmente pensava que a sua mãe estava apenas obcecada com dinheiro, mas a realidade era muito mais cruel, cheia de ganância e cálculos humanos crus. Deslizei silenciosamente o envelope do banco de investimento que o meu marido trouxera para o centro da mesa. 40.000 euros. No momento em que disse aquele valor, a minha sogra enterrou o rosto nas mãos. O meu marido ainda olhava para o envelope com uma cara de incredulidade. O terreno dos antepassados foi vendido e conseguiu-se essa quantia. Um pai normal consultaria o filho, mas a sogra não o fez. Por quê? Continuei a expor os factos, de forma objetiva e sem emoção. Porque, no fundo do seu coração, sabia que o seu próprio filho era a pessoa em quem menos podia confiar. O Arthur tentou levantar a voz, mas eu impedi-o com a mão. Se dissesse ao Arthur que tinha uma grande quantia, ele certamente usaria o trabalho ou a casa como desculpa e tentaria usar esse dinheiro para si. Ou talvez pegasse no dinheiro e delegasse o cuidado dos pais a terceiros. A minha sogra abanou a cabeça, com o rosto coberto, mas os seus ombros a tremer provavam que as minhas palavras eram certeiras. Por isso, a sogra decidiu esconder o dinheiro até ao fim, para continuar a usar a nora ignorante como uma empregada gratuita. E se a nora tentasse fugir, só então exibiria a grande quantia para a impedir de a abandonar, como uma tábua de salvação. Não era essa a sua intenção? O ar na sala gelou. O meu marido olhava para a sua mãe como se estivesse a ver algo inacreditável. Mãe, é verdade? A voz do meu marido tremia de raiva e tristeza pela traição. Para nos testares, escondeste essa fortuna e fizeste-me passar por este sofrimento todo. O meu marido levantou-se e bateu com força na mesa. Assustada com o som, a minha sogra levantou o rosto. Nesse rosto não havia lágrimas, mas sim uma cor de profundo desespero e resignação. Sim, é verdade. A minha sogra levantou a voz de repente. Foi um grito de genuína honestidade, como nunca antes tinha ouvido.
Nunca esperei nada de ti desde o início. O alvo da raiva da minha sogra não era eu, mas sim o seu próprio filho. Quando fui operada às cataratas, quando me doíam os joelhos e não conseguia andar, alguma vez te preocupaste sinceramente comigo? Estavas sempre a fugir com a desculpa do trabalho, não estavas? O meu marido ficou sem palavras e deu um passo atrás. Aos vizinhos, dizia que tinha um filho bondoso, mas, na verdade, tinha vergonha de ter um filho que não era capaz de cuidar dos pais com as suas próprias mãos. As palavras da minha sogra cravaram-se no meu marido como lâminas afiadas. Nestas últimas semanas, o que é que me fizeste? Queixaste-te com uma cara contrariada, e se eu pedia alguma coisa, gritavas que custava dinheiro. A minha sogra apontou para o folheto dos serviços de apoio domiciliário sobre a mesa. No fim, só resolveste as coisas com dinheiro para teres uma vida mais fácil, não foi? Alguma vez pensaste no quão humilhada eu me sentia a pedir desculpa a ajudantes desconhecidos? O meu marido não conseguiu responder. A mesquinhez de tudo o que ele tinha feito foi exposta pela sua própria mãe. Eu, por tu seres uma pessoa tão fria, não tive outra opção senão proteger o meu próprio dinheiro. A minha sogra declarou, a respirar com dificuldade, mas com firmeza. Estes 40.000 euros, não te dou um cêntimo. Vou usar tudo para entrar num lar de idosos de luxo. Não posso confiar o meu futuro a um filho como tu. Foi uma declaração de quase rompimento da minha sogra para com o seu próprio filho. O sangue fugiu do rosto do meu marido. Ele tinha sido forçado a assumir o trabalho pesado de cuidar dos pais, a pagar serviços caros do seu próprio bolso, e estava física e mentalmente esgotado. Em troca, no fundo do seu coração, devia haver o cálculo de que, no final, receberia uma fortuna. Mas agora, essa tênue esperança foi completamente destruída. Ele perdeu a confiança da sua esposa e, ao mesmo tempo, o amor e o patrimônio da sua mãe. Mãe, não pode ser. O meu marido caiu de joelhos e sentou-se no chão, sem forças. Dos seus olhos caíam grandes lágrimas, mas essas lágrimas não comoveram ninguém. Nunca a expressão colher o que se semeou foi tão apropriada. Eu apenas observava em silêncio o meu marido a chorar e a minha sogra a ofegar. Não sentia qualquer compaixão. As duas pessoas que me usaram convenientemente e me exploraram, agora atiravam uma à outra a sua ganância e as suas mentiras, autodestruindo-se. Era um final silencioso para os meus muitos anos de sofrimento. Depois de um longo silêncio, a minha sogra virou-se para mim. Os seus olhos tinham um brilho suplicante. Amélia. A sua voz tornou-se subitamente fraca. Eu estava errada. A única que realmente se preocupou comigo foste tu. Por favor. A minha sogra tentou pegar na minha mão por cima da mesa. Eu tenho dinheiro. Pago-te um salário decente todos os meses. Por isso, continua a cuidar de mim. Não quero ir para um lar. Quero que cuides de mim nesta casa. Foi a última súplica da minha sogra. Uma proposta triste e superficial, a tentar prender o coração de alguém com dinheiro. Antes que a mão dela me tocasse, retirei a minha em silêncio. Recuso. A minha voz estava surpreendentemente límpida, não havia raiva nem ódio. Apenas uma recusa firme como ser humano. Sogra. A compaixão não se compra com dinheiro. Levantei-me lentamente. O tempo que dediquei à sogra até agora foi porque havia um afeto familiar. Mas esse afeto foi completamente destruído por si e pelo Arthur. Por mais dinheiro que me ofereça, o que está quebrado não volta a ser como era. O rosto da minha sogra contorceu-se de desespero. Ela finalmente percebeu que tinha perdido para sempre a segurança da sua velhice, a coisa mais importante para ela. Peguei na minha mala e virei-me em silêncio. Olhei para o meu marido, que estava sentado no chão como uma casca vazia. Ele já não tinha forças para se levantar. Atirei-lhe uma última palavra. Agora falem entre vocês, o filho e a mãe. Virei-lhes as costas e, sem hesitar, abri a porta da sala. Ao sair de casa, o vento frio de inverno acariciou-me o rosto. Mas já não o sentia frio. No meu coração, espalhava-se uma sensação de alívio certo, como se tivesse saído de um longo e escuro túnel. Depois de deixar a casa da minha sogra, voltei para casa sozinha. O ar límpido de inverno enchia-me os pulmões de uma forma agradável. Ao respirar fundo, parecia que todo o ar estagnado nos meus pulmões era substituído.
Já não preciso de ir àquela casa sufocante. As correntes invisíveis que me prendiam foram completamente cortadas. A sala de estar de casa estava envolta em silêncio. Preparei um chá quente só para mim e servi-o na minha chávena favorita. Sentei-me profundamente no sofá e bebi um gole lentamente. Até agora, as tardes de domingo eram preenchidas com os preparativos para a consulta da minha sogra no dia seguinte e a preparação das refeições para a semana. Mas agora é diferente. Posso usar este tempo tranquilo apenas para mim. Quando o relógio marcou as 9 da noite, a porta da frente abriu-se com um som pesado. O Arthur tinha voltado. Os seus passos eram pesados e arrastados, como se estivesse a andar na lama. Ao vê-lo entrar na sala, estreitei um pouco os olhos. A gravata estava desapertada, o casaco pendurado frouxamente no braço. Mal me viu. Caiu no chão como uma marioneta, cujos fios se cortaram. Acabou, murmurou o Arthur, com a voz rouca. Pousei a chávena de chá na mesa e observei-o em silêncio. A mãe vai mesmo tratar dos papéis para ir para o lar. Disse que já não me pede mais nada, pois, para a tua sogra, também deve ser o mais seguro, respondi eu, de forma objetiva e sem emoção. O Arthur, sentado no chão, começou a falar aos soluços, sobre como, depois de eu sair, a sua mãe o atacou com palavras cruéis, sobre como lhe foi dito o quão mau filho ele era, e sobre a confirmação de que os 40.000 euros seriam de facto usados inteiramente para a velhice da sua mãe. Ele olhou para mim com olhos suplicantes. Amélia, nós perdemos tudo, não foi? Nas palavras do Arthur havia um eco estranho, uma camaradagem forçada, como se eu e ele estivéssemos do mesmo lado. A mãe vai para o lar, a herança também não é para nós. Mas foi melhor assim. Ele, com as mãos a tremer, apoiou-se no chão e esforçou-se por continuar. Assim, fomos libertados daquela pesada responsabilidade. A partir de agora, somos livres. A partir de agora, vamos viver os dois para ti e para a tua mãe. Foi a sua melhor tentativa de aproximação. Tendo perdido os pais e a fortuna, ele agarrava-se desesperadamente à única coisa que lhe restava, a esposa. Mas, no momento em que ouvi aquelas palavras, uma raiva fria como gelo espalhou-se silenciosamente no meu coração. Nós os dois? Repeti as suas palavras friamente. Tu realmente não percebes nada, pois não? O Arthur susteu a respiração e olhou para mim com olhos assustados. Tu disseste, nós perdemos tudo, não foi? Errado. Quem perdeu foste só tu. Levantei-me lentamente e olhei para ele de cima. Eu não perdi nada. Pelo contrário, livrei-me do peso que me atormentou durante anos e recuperei a minha vida. Já não há lugar para te apoiares em mim. Amélia, espera. Eu errei. Peço desculpa do fundo do coração por tudo o que te impus até agora. Desculpa mesmo. Foi o primeiro pedido de desculpas claro que ele fez em 29 anos de casamento. Mas essas palavras não tinham qualquer peso. Eram apenas palavras vazias, proferidas por medo de ficar sozinho, completamente encurralado. Virei-me e abri a gaveta da sala. De lá, tirei aquela agenda preta que tinha escondido durante tanto tempo. As tuas desculpas estão cheias de mentiras. Mesmo depois de veres isto, consegues dizer o mesmo? Atirei a agenda silenciosamente para a frente dele, que estava sentado no chão. Com um pequeno plaf, a agenda abriu-se. O Arthur, ao ver a capa preta, ficou pálido. Ele percebeu instantaneamente do que se tratava. Tu, com a desculpa de que o trabalho era muito ocupado, que tinhas reuniões inadiáveis, passaste-me todo o cuidado da tua sogra, não foi? Disse eu, com uma voz calma e contida, mas nesta agenda está escrito algo completamente diferente. As mãos do Arthur começaram a tremer. Ele não conseguia sequer pegar na agenda, apenas olhava fixamente para as páginas. Há uns anos, no dia em que a tua sogra foi operada às cataratas, enquanto eu usava as minhas férias e esperava na sala de espera a rezar, aproximei-me um passo dele. Tu faltaste ao trabalho à tarde e foste a um torneio de golfe, não foi? A garganta do Arthur contraiu-se. Isso é diferente. Foi por trabalho. E na altura em que a tua sogra tinha dores nos joelhos e eu a acompanhava todos os dias às consultas. O teu plano para o fim de semana era pesca com os colegas e sauna. Cortei friamente as suas desculpas esfarrapadas e, para terminar,
no dia em que eu adoeci com 39 graus de febre. Os olhos do Arthur arregalaram-se. Na noite em que eu, preocupada com a minha mãe, te pedi para ires ver como ela estava por apenas 3 dias, tu disseste: "A mãe é tua, não é? Desenrasca-te." Respirei fundo e verbalizei o facto mais cortante. No dia seguinte, a tua agenda dizia: jantarada. Tu, por um lado, abandonaste a minha mãe e, por outro, desfrutaste do teu tempo livre. Um silêncio aterrador instalou-se na sala. O Arthur já não conseguia sequer desculpar-se. As suas mãos tremiam e o seu olhar vagueava entre a agenda e o chão. Não houve ajoelhar, nem desculpas em voz alta, apenas a imagem miserável de um homem cujas mentiras superficiais foram todas expostas, sem qualquer via de escape. Precisava de uma pausa, murmurou o Arthur, com uma voz quase inaudível, depois de um longo silêncio. O estresse do trabalho e com o cuidado da mãe, pensei que ia dar em louco. Foi uma confissão egoísta e patética, pois. Para não dares em louco, tentaste que eu desse em louca, não foi? Disse eu, em voz baixa. Assim como tu precisavas de uma pausa, eu também precisava, mas tu roubaste-me todo o tempo e usaste-o para o teu próprio lazer. Essa é a verdade da ajuda mútua de que falavas. O Arthur enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar em silêncio. Os seus ombros tremiam e as lágrimas de arrependimento corriam. Mas, mesmo ao ver essa imagem, não senti qualquer compaixão. A raiva já tinha até passado. O que restava era a convicção, fria como gelo, de que não havia mais sentido em partilhar a vida com esta pessoa. Chorar não adianta. As tuas lágrimas não me vão devolver os 29 anos que me foram roubados. Enquanto ele chorava, olhei para ele de cima e anunciei a minha decisão final. Amanhã vou à conservatória buscar os papéis do divórcio. Assina-os. O ombro do Arthur estremeceu violentamente. Amélia, não pode ser. Por favor, isso não. Eu imploro. Ele tirou as mãos do rosto e olhou para mim, suplicante. Eu já não tenho mais ninguém. A minha mãe abandonou-me. Se tu também te fores embora, como é que eu vou viver? Essas palavras revelaram a sua verdadeira natureza até ao fim. Ele não queria impedir-me de partir por me amar. Apenas tinha medo de ficar sem ninguém para cuidar dele. Soltei um pequeno suspiro e abanei a cabeça em silêncio. Desenrasca-te. Foi essa a regra que tu decidiste, não foi? Essa única frase foi o golpe de misericórdia. O corpo do Arthur perdeu completamente as forças. Ele já não tinha mais palavras para me impedir. Apenas conseguia encolher-se no chão, a emitir gemidos inaudíveis. Virei-lhe as costas e aproximei-me da janela. Através da cortina, via-se o céu noturno frio de inverno. Os meus 29 anos de casamento tinham se desmoronado completamente com um estrondo. Mas, estranhamente, não me sentia triste. Quando amanhã chegasse, eu poderia dar um novo passo. Um passo silencioso, mas firme, para viver a minha própria vida, não a de mais ninguém. O processo de divórcio decorreu de forma surpreendentemente tranquila. Naquela noite, confrontado com todas as mentiras escritas na agenda e completamente destroçado, o Arthur não contestou nenhuma das minhas condições. A partilha de bens também foi tratada rapidamente através de um advogado. Ele já não tinha forças para lutar comigo. No dia em que entreguei os papéis do divórcio na conservatória, desci as escadas e olhei para o céu de inverno, alto e límpido. O vento frio acariciava-me o rosto, mas o meu coração estava estranhamente leve, envolto numa luz quente. Alguns meses depois, saí da casa onde vivi durante tanto tempo e mudei-me para um pequeno apartamento perto da casa da minha mãe. O apartamento é muito mais pequeno do que a casa anterior, mas para mim, sozinha, é mais do que suficiente. De manhã, preparo café só para mim. Ponho a minha música favorita a tocar enquanto me arranjo. À tarde, depois do trabalho, volto para casa e preparo o jantar ao meu próprio ritmo, sem ninguém me apressar. Essa rotina tão normal é agora o que mais valorizo. Continuo a trabalhar na farmácia do bairro, mas uma coisa mudou significativamente. Amélia, desculpa, mas podes trocar o turno de amanhã comigo? No passado, eu teria sacrificado os meus próprios planos e dito claro que sim. Mas agora,
Consigo fazer uma cara um pouco contrariada e responder com clareza. Desculpe, amanhã tenho um compromisso para acompanhar a minha mãe ao hospital. Pode pedir a outra pessoa. Já não sinto culpa por recusar. O local de trabalho continua a funcionar sem mim. Num domingo à tarde, fui visitar a minha mãe. A dor de costas dela melhorou completamente e, recentemente, até começou a frequentar aulas de ginástica na comunidade, recuperando as suas forças. Amélia, o chá está pronto. A minha mãe serviu-me o chá com mãos um pouco desajeitadas. Eu aceitei-o e sorri. Obrigada, mas não te esforces. As coisas pesadas eu levo. Isto não é nada. Eu também tenho de fazer as minhas coisas, disse a minha mãe, sentando-se à minha frente. Mas, sabes, decidi pedir ajuda abertamente quando estiver mesmo em apuros. Se a Amélia não puder, peço a Lourdes ou à Câmara Municipal. Ao ouvir as palavras da minha mãe, assenti profundamente. É isso mesmo. Não é por sermos família que temos de carregar tudo. A minha mãe tinha se preocupado ao ver-me, no passado, a carregar sozinha o fardo de cuidar da minha sogra e a esgotar-me. Foi por isso que ela própria escolheu um modo de vida que não sobrecarregasse a sua filha. Fiquei muito feliz com essa consideração. Estávamos a começar a construir uma nova forma de família, em que ninguém se sacrifica, mas em que cada um é independente e estende a mão apenas quando é realmente necessário. Ao entardecer, depois de deixar a casa da minha mãe, sentei-me por um pouco num banco do parque ali perto. No parque, iluminado pelo sol poente, as crianças corriam alegremente e os pais observavam-nas com carinho. Ao olhar para aquela cena, lembrei-me de repente do Arthur e da minha sogra. Correm rumores de que a minha sogra, como previsto, entrou num lar de idosos de luxo. Naquele estabelecimento, onde investiu a sua fortuna escondida, disse que ela continua a tratar os funcionários com arrogância, dizendo: "Estou a pagar por isto." No entanto, ninguém a visita. Ela conseguiu comprar a sua velhice com dinheiro, mas não conseguiu comprar o coração das pessoas. Quanto ao Arthur, disse que vendeu a casa e começou a viver sozinho num pequeno apartamento perto do trabalho. Não recebeu um cêntimo da fortuna da sua mãe, e com o divórcio, as suas poupanças foram reduzidas à metade. Não lhe restou nada. Como resultado de fugir dos laços familiares com a desculpa do trabalho, ele encontrou a verdadeira solidão. O que ele pensa agora, sozinho no seu quarto, eu não sei, nem quero saber. Eles estão a pagar o preço pelos meus 29 anos de sofrimento na forma do seu próprio final cruel. Já não tenho medo das suas sombras. Levantei-me e espreguicei-me. Senti um ligeiro cheiro à primavera misturado no vento frio. As estações estão a mudar e nova vida está a brotar. A minha vida também, finalmente, superou o inverno e estava prestes a acolher uma nova primavera. Eu já não sou a Amélia conveniente de ninguém. A minha vida é minha. Recuperei a dignidade que estava a perder e caminho com os meus próprios pés, firmemente assentes na terra. Comecei a caminhar lentamente em direção ao meu apartamento. Os meus passos eram leves e o meu coração estava cheio de uma alegria calma e serena. Hoje, a caminho de casa, vou comprar uns pratos cozinhados um pouco mais caros e, juntamente com aquela agenda preta, vou deitar fora toda a bagagem do passado. Neste quarto limpo e silencioso, vou desfrutar de um jantar quente só para mim. Ainda bem que ouvi até ao fim o segundo capítulo da minha vida, para que eu possa pensar assim do fundo do meu coração. Começou a mover-se, silenciosa, mas fortemente, em direção a um final cheio de esperança.